Termina amanhã o prazo para fazer a primeira via do título de eleitor, pedir a transferência do local de votação ou mesmo resolver pendências junto à Justiça Eleitoral em tempo para votar nas eleições deste ano. Para falar sobre o tema, nós estamos conectados com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Gonçalo Ribeiro. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, é um prazer estarmos conversando. Bom, sobre a primeira via do título, o que os jovens devem fazer? Bem, para que o jovem faça a sua inscrição, ele deve estar de posse de um documento oficial com foto e também de um comprovante de residência. Considerando que ele é menor, esse documento pode estar em nome dos seus pais. Esse vínculo é estabelecido pelo documento dele de identificação. Sim. E acessar o nosso site www.trifnsc.jus.br e lá fazer a sua inscrição por meio do Título Net. Por que eu ressaltei a questão dos jovens? A gente viu agora há pouco na propaganda que há uma campanha muito forte para que os jovens façam título e votem, né? Como é que está aqui em Santa Catarina? A procura está grande? Como é que está? Nós iniciamos a campanha em Santa Catarina chamada Meu Primeiro Título, hashtag Bora Votar, em setembro de 2021. Nós contávamos lá, naquela época, com mais ou menos 15 mil jovens inscritos nessa condição, ou seja, aqueles que têm o voto e a inscrição facultativas. Hoje nós já superamos os 55 mil, ou seja, o jovem, quando é provocado, ele participa. Que bom, gente, isso é muito importante. Hashtag Bora Votar é um momento de a gente exercer a cidadania, né? E os jovens têm que participar. É importantíssimo. Parabéns por essa campanha. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que fazer com que o nosso jovem goste de política e se envolva também, né? Se envolva. Bom, nós falamos da situação, então, da primeira via do título para os jovens. Com relação à questão de transferência, o que as pessoas precisam? Bem, todo o prazo, independente se para inscrição, transferência, revisão ou reativação do título, se encerra amanhã às 23 horas e 59 minutos. Esse prazo é improrrogável. O que aquele eleitor que quer fazer a transferência deve fazer é um procedimento comprovando o seu vínculo com o seu novo endereço. Apresentar um comprovante de residência com mais de 3 meses. A operação é muito similar a quem vai fazer a inscrição. Ele deverá fazer também uma selfie com o seu documento oficial com foto e deste novo comprovante de residência e solicitar a transferência. Quais são as outras demais pendências, as mais comuns com relação ao título de eleitor, que também precisa, o prazo é até amanhã, né? Qualquer operação no cadastro eleitoral tem que ser feito até amanhã. Aquele que não fizer, o seu título será mantido como no original. Vamos dar o exemplo. Se ele não fez a transferência, vai ficar com o endereço ainda para votação do endereço anterior. Ou seja, a transferência dele não foi efetivada. Se ele não estiver naquele domicílio, ele deverá justificar a sua ausência. Tem uma avaliação ou os números de pessoas que ainda não regularizaram o título em Santa Catarina, Gonçalo? Na realidade, essa informação ela é muito pouco precisa, porque como nós temos uma movimentação diária, vamos dar o exemplo, um eleitor que era de Chapecó veio a Florianópolis ou a Criciúma, por exemplo. Hoje ele ainda conta como eleitor lá e aqui. Feito um procedimento na Justiça Eleitoral chamado batimento nacional, vai valer sempre a última operação que ele realizou. Essa informação só pode ser dada após ser feito o batimento nacional. Pessoal, é importante, então, mais uma vez a gente ressaltando, não é difícil, hoje tudo pelo site, consegue resolver, né? Acho que é importante as pessoas não perderem esse prazo, né, Gonçalo? O importante também é que o eleitor tenha a boa informação. Uma delas é que aquele eleitor que fez a biometria e aquele que não fez a biometria tem o voto da mesma forma, porque em razão das restrições sanitárias impostas pela pandemia do Covid, nós não tivemos mais a biometria efetivada para as eleições de 2022. Voltará para 2024. Então, se o eleitor fez a biometria, ótimo, ele vota. Se ele não fez e o título dele estava regular, ele vota também.
Então, não há uma distinção entre eleitor que fez biometria daquele que não fez. Nós temos uma pergunta de um telespectador que é com relação ao título de eleitor. Diz que tem um título muito antigo. Ele consegue votar com um título mais velhinho ou ele tem que fazer alguma troca? Existe um prazo? Houve um recadastramento nacional em setembro de 1986. A partir de lá, o título mudou para esse modelo do verdinho, que a gente conhece, pequenininho, né? Antes ele era um documento maior, com foto, etc. Hoje nós podemos nos valer do e-título, que é o título eleitoral eletrônico. Basta baixá-lo no seu smartphone. Ele equivale ao mesmo documento impresso. Inclusive, ele não precisa mais ter o documento impresso. Ele pode levar o documento no seu celular, que tem o mesmo valor. Isso é muito importante. Gonçalo Ribeiro, diretor-geral do TRE de Santa Catarina, falando desse assunto tão importante. Se você é jovem, ainda dá tempo. Você que tem problema aí, alguma pendência com relação ao título, vá e regularize a situação, por favor. É importante, hein? Gonçalo, boas eleições. A gente volta a conversar em uma outra oportunidade, viu? E conte sempre conosco aqui da NDTV. Nós é que agradecemos a oportunidade de difundir a boa informação. Muito obrigada, obrigada. Viu? Você de casa ficou bem informado. O prazo termina amanhã, gente.